Estou aqui com o Wagner, um amigo e cliente aqui do escritório. O Wagner, ele é fisioterapeuta, ele costuma investir em imóveis e também tem parentes, trabalha no mercado imobiliário. Eu vou aproveitar o atendimento do Wagner para fazer uma breve apresentação para ele e, aproveitando, fazer uma breve apresentação para vocês. Wagner, obrigado. Obrigado. Vamos lá, que a gente vai bater um papo hoje sobre ITBI, tá? Aquele imposto que você sempre paga em toda e qualquer forma de transmissão de imóveis. Este imposto, ele é previsto por cada município. Então aqui em São Paulo você deve estar, até o motivo da sua vinda aqui hoje, é justamente para isso, que você sempre achou um absurdo ter que pagar o imposto sobre o valor venal de referência, que muitas vezes é acima do valor que você efetivamente pagou no imóvel, independente se for por compra e venda, se for por leilão. Então, o que está acontecendo aqui em São Paulo, Wagner? O ITBI, a alíquota dele de São Paulo, aqui em São Paulo, até 2015 era 2%. Em 2015 isso aumentou para 3%. Até aí isso a gente não tem como a gente discutir. A alíquota 3% do valor do imóvel. Mas qual que é a base de cálculo? A prefeitura criou, através de um decreto, em 2005, o valor venal de referência. Esse valor venal de referência, ele foi declarado inconstitucional agora em 2014, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 2016, essa arguição de inconstitucionalidade foi transitada em julgado, acabou o processo judicialmente, com a derrota da prefeitura. Porém, a prefeitura ela continua usando esse valor, mesmo que foi declarado inconstitucional. E também continua exigindo de você, comprador, através de um fiscal oculto, que é o cartório de imóveis, o recolhimento desse tributo antes do momento oportuno. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando você compra um imóvel, você faz um contrato de compra e venda, normalmente você pede as certidões, dá um sinal e você deixa a grande parte, normalmente se deixa a grande parte no ato da escritura. Estou dando um exemplo de acordo com praxe. Quando você vai fazer a escritura, você não consegue marcar a data para assinar a escritura se você não recolher a guia do ITBI que o cartório te manda. Por que isso? Porque na legislação municipal, nesse decreto municipal de 2005, que criou o valor venal de referência, através do artigo 7A e 7B desse decreto-lei, também foi criado o artigo 12, foi modificado esse artigo 12, que determina que o cartório exija de você essa guia recolhida. Por quê? Porque com isso eles conseguem evitar a inadimplência. Você só vai fazer a escritura, você só vai ter o imóvel, concluir a escritura desse imóvel e normalmente a posse, isso não é em 100% dos casos. Eu estou dando um exemplo que o praxe é dar a posse no ato da escritura, quando você quitou, que você realmente recebeu a escritura. Então, você só vai ter a posse quando você tiver a escritura, e aí, consequentemente, a prefeitura exige esse recolhimento. Enfim. O que foi declarado inconstitucional? Foi declarado inconstitucional o valor venal de referência. Por quê? Qual que foi o erro? A prefeitura criou através de decreto-lei. E esse decreto ele não pode ser diferente, modificar uma lei federal, que é o Código Tributário. O Código Tributário fala que a base de cálculo do ITBI, em qualquer cidade, é o valor real do imóvel que você pagou ou o valor venal do IPTU. Só existe um valor venal, que é o IPTU. A prefeitura criou um terceiro valor, que é o valor venal de referência, lá em 2005, para equiparar com o valor de mercado, certo? E o que aconteceu? A prefeitura foi declarado inconstitucional, então, o valor venal de referência e foi declarado inconstitucional, então, a exigência antecipada desse imposto. Por quê? Porque o fato gerador desse imposto, ele acontece quando você registra a escritura lá no cartório de imóveis. Então, você tem... qual que é a despesa que você tem na compra do imóvel? O pagamento do imóvel, óbvio, o valor das despesas de cartório com a escritura, que é o cartório de notas, o ITBI, que é o imposto que você paga para a Prefeitura de São Paulo, e as despesas de cartório para o registro dessa escritura lá no registro de imóveis, para sair a certidão de matrícula no seu nome, tudo bonitinho. No direito a gente fala que é a publicidade do ato, que é o efeito erga omnes. Se eu vendo um imóvel para você só através de um contrato de gaveta, isso só tem efeito para mim e para você. Para a Prefeitura continua no meu nome.
Para os seus credores, os seus credores jamais vão saber que é seu porque ainda está no meu nome lá no registro, na prefeitura. Por isso que a gente fala, quem não tem título não tem propriedade, né? Muitas vezes o contrato de gaveta ele tem validade, mas entre nós. Então precisa ser feita uma escritura e depois o registro para que isso fique 100% legalizado e o imóvel, a propriedade, a posse e o domínio deste imóvel esteja no seu nome, tá certo? Então, com a declaração de constitucionalidade, a prefeitura infelizmente manteve-se inerte, continua cobrando. Na minha humilde opinião, continua cobrando por quê? Porque nenhum prefeito, nenhum político quer enfrentar essa batalha na Câmara dos Vereadores, porque para você regularizar esse valor venal de referência, precisava fazer igual com a Prefeitura de São Bernardo fez. Criar esse valor venal de referência por uma lei. Por uma lei. Aí o STJ, o STF reconhece, o Tribunal de Justiça reconheceria. Agora, por um decreto, esse decreto ele nunca pode ser assim. Isso, eu estou dando uma clareada aqui num popular, né? Para a gente não entrar nas questões jurídicas, nos debates jurídicos, até porque eu não gosto de fazer isso. Acho que o debate jurídico tem que ser entre advogados e juízes lá no fórum. Mas eu tenho que transmitir isso para você que está assistindo e para você que está aqui, de uma forma que você realmente entenda. Então, infelizmente, como eu falei, o artigo 7A, 7B e o 12 foi declarado inconstitucional e a prefeitura não fez nada depois disso. Então o que a gente tem que fazer? Você, quando você compra um imóvel, antes de você assinar essa escritura e recolher esse imposto, você precisa contatar um advogado da sua confiança, por isso que você está vindo aqui hoje, né? Para analisar a possibilidade de afastar esse valor venal de referência através de uma liminar, para que você tenha reconhecido como base de cálculo deste imposto o valor que você efetivamente está pagando no imóvel ou, no mínimo, o valor do IPTU. Isso para uma compra e venda normal. Isso para uma compra e venda normal, gente. A gente tem algumas exceções. Por exemplo, quando você compra leilão de imóvel, pelo que eu sei, você, né, a minha sócia falou que você também compra em leilão. O leilão é um caso à parte, porque não é compra e venda, é um ato expropriatório da justiça ou do banco, através de alienação fiduciária, enfim, existe o leilão judicial, o leilão extrajudicial. Isso pode ser discutido e você pode vir pagar menos que o valor venal do IPTU. Você pode pagar o imposto sobre o valor que você efetivamente pagou no imóvel no lance vencedor, de acordo com a ata de arrematação. Exatamente. Tá? Então, compra e venda, o mínimo sempre vai ser o IPTU. Ah, doutor, mas poxa, eu paguei 500 no imóvel e o IPTU está 1 milhão. Você vai ter que pagar por 1 milhão. Muitas vezes a prefeitura fala que o referência é mais, né? Normalmente é mais. São para todos os imóveis? Não, não são para todos os imóveis. Nesses 2 anos que eu tenho atuado com isso, não existe uma fórmula correta, 100% de precisão no que eu vou falar, mas eu reparei e eu estou chegando à conclusão que imóveis novos, principalmente apartamentos novos e regiões nobres. Regiões nobres, muitas vezes a prefeitura vai lá e coloca um valor lá em cima e o valor de mercado não é esse valor venal de referência. Então aí eu estou vendo que imóveis comerciais, apesar de não ser regiões nobres também, imóveis comerciais que estão em grandes centros e bairros, em centros mesmo da periferia, que na região comercial, mesmo da periferia, normalmente os imóveis são mais caros e aí a prefeitura acaba também taxando, enfiando a faca também, né? Então você, antes de pagar, você tem que procurar, um advogado. Aí, uma pergunta que muita gente me faz, Wagner. Poxa, doutor, se eu soubesse disso antes, eu teria te procurado antes, mas eu comprei 2, 3, 4, 5 imóveis no ano passado, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos. O que eu posso fazer? Toda e qualquer dívida tributária, então, ou seja, quando a gente deve para o fisco, o fisco tem 5 anos para cobrar da gente. E o contrário também é a mesma coisa. Quando o fisco cobra a gente errado, nós temos, como cidadão, a gente tem 5 anos para cobrar eles. Então, todo e qualquer imóvel que você adquiriu nos últimos 5 anos, seja através de leilão, seja através de compra e venda, também existe o caso de... Não é a mesma tese idêntica, mas existe também, paralelamente a esta tese, a questão do ITCMD de inventário.
se não me engano também é teu caso, a minha sócia comentou que você também teve um inventário recente na família. Então, toda e qualquer forma de transmissão de imóveis dos últimos 5 anos, a gente pode analisar para ver se você foi lesado. Se você não foi, ótimo. Se você foi lesado, a gente tem como entrar com uma ação judicial para cobrar esses valores. Pô, doutor, mas a ação contra a prefeitura vai demorar 50 anos. Não vale a pena, deixa quieto. Isso é uma crença limitante que eu também tinha. Eu demorei muito, gente, para começar a advogar na área tributária, porque eu tinha a falsa impressão que litigar contra o fisco, contra o governo municipal, estadual, federal, era muito demorado. E depois que transitava em julgado, depois de 5, 6, 7 anos, 10 anos, como eu tinha o histórico na minha cabeça de casos, de experiências que eu tive e que eu via no escritório tributário que eu estagiei, eu falava, poxa, eu vou ficar 10 anos brigando, quando a trânsito em julgado depois de 10 anos, você fica na fila do precatório, do famoso precatório, para receber. E aí, essa crença limitante caiu por terra, a partir do momento que eu vi que foram criadas em 2009 os juizados especiais de pequenas causas da Fazenda Pública. Ou seja, para valores até 60 salários mínimos para Estado e União Federal, 40 salários mínimos para questões estaduais e 30 salários mínimos para as questões municipais, você obrigatoriamente tem que entrar com a ação no juizado especial e você não entra na fila do precatório. Você recebe em até 180 dias depois que transitou em julgado a sua ação. Então eu tenho uma experiência aqui desse cliente que subiu junto com você, não sei se você reparou que também chama Wagner, é o Vagnão. Ele entrou com a ação em agosto de 2017. Em setembro já tinha sentença de primeira instância, subiu com recurso da prefeitura para a segunda instância. Em janeiro já teve o julgamento em segunda instância. Em março voltou para a primeira instância com trânsito em julgado e ele está prestes a receber esse valor. Minto, tudo isso em 2018, gente. Agora. Eu falei 2017, isso 2018. Em menos de um ano ele já está prestes a receber esse valor. Né? Por quê? Porque é menos de 30 salários mínimos. Ah, doutor, mas eu tenho aqui um monte de escritura, vai ultrapassar 30 salários mínimos. Aí vai da sabedoria do advogado fatiar isso e entrar com quantas ações forem necessárias. Ah, mas é garantia que em menos de um ano eu vou receber? Não. Eu estou dando um exemplo do Wagner, que aconteceu isso com ele, do Wagner Guaracho, que aconteceu, inclusive fiz um artigo que foi bastante compartilhado nas mídias sociais, com a foto do Wagner, tudo bonitinho. Fiz um artigo e foi bastante disseminado isso na internet, né? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Uma coisa que é interessante. Qual é o investimento que você tem que fazer nisso? Qual é o investimento que você, ao contratar meu escritório, isso é uma peculiaridade minha, uma particularidade do meu escritório. Nós não cobramos nada antecipado, isso é totalmente legal perante a ordem dos advogados, nós cobramos uma porcentagem final do seu êxito. Seja na liminar, que você vai ter a economia agora no seu bolso, então teve o êxito agora, você não deu tudo certo, você paga o escritório, seja na repetição de indébito, que é naquela cobrança do que você já pagou. A gente cobra a porcentagem do final, então você não tem nenhum investimento inicial, né? Eu acho legal isso, desde a época das ações de poupança, que eu sempre atuei aqui, eu sempre fiz isso, que é a advocacia ad êxitum, que a gente fala, né? Se tiver alguma despesa processual, aí você paga essa despesa processual. Agora, de honorários, eu não cobro nada antecipado. Doutor, vou fazer uma perguntinha. E no caso que a pessoa já pagou os impostos, já foi transitado, julgado, tudo correto para que você venha ter o recebimento, quem é que paga isso? É a prefeitura. A prefeitura. É emitido uma guia, você vai no banco e saca esse dinheiro? Normalmente sim. Mas o que acontece? Diferente de uma execução entre entes particulares, né? Você deposita na conta do juiz, o juiz mesmo emite uma guia, você vai no banco e saca, quando acontece isso entre particulares. Nessa questão da prefeitura,
para não entrar, se é acima de 30 salários mínimos, é precatório, você tem que entrar na fila do precatório. Depois que acabou o processo, você dá entrada na corregedoria e na prefeitura, através de um ofício, a questão da ordem do precatório. Nessas questões que são menores, que a gente consegue fugir do precatório, quando acaba o processo, a gente começa a fase de execução no próprio processo. Então eu faço o cálculo, coloco juros, coloco correção, tudo bonitinho de acordo com a lei. O juiz intima a prefeitura vem, contesta ou concorda com os cálculos, o juiz homologa o valor devido. Depois que o juiz homologa, eu tenho que tirar cópia dos principais atos, das principais peças do processo, a gente forma como se fosse um processo apartado físico e levamos pessoalmente na própria prefeitura para começar a contagem desses 180 dias para pagamento. E esses valores pagos, já é computado esses juros? Os juros nas questões fiscais, eles só são computados após o trânsito em julgado. Então, trânsito em julgado hoje, se demorar 180 dias, você vai ter 6 meses de juros. Os 4 anos retroativos disso não? Não, mesmo estando dentro daqueles 5 anos? Só correção monetária. Correção monetária você recebe. Juros de Aquele mora, juros de 1%, aqueles né? juros de 1% só depois que acaba o processo. Infelizmente, isso já foi pacificado pelos tribunais superiores. Tá? Então, aqui os reflexos. A gente tem outras discussões, então não é só na compra e venda e não é só no leilão que a gente tem essas discussões. A gente tem também, não sei se você já ouviu falar na modalidade de compra a preço de custo. Você já ouviu falar nisso? Conhece essa modalidade de aquisição de imóvel? A Caixa. A Caixa ou então qualquer construtora incorporadora que você adquire a fração ideal do terreno e você contrata, a construção é feita, a empreitada é feita a preço de custo. Normalmente já tem vários investidores, os investidores já cada um vai pagar o seu, a parcela, tal. Já sai, aí ao final o que acontece? Você paga primeiro a fração ideal do terreno, aí depois você contrata a construção, a empreitada. A empreitada é X. E aí você vai pagar de acordo com a cronologia, com o avanço das obras. Né? Com o avanço das obras. Está pronto o imóvel? Está pronto o imóvel. Você, normalmente marcada a escritura, você paga a escritura, normalmente a prefeitura cobra sobre o valor total, de valor fração ideal do terreno e empreitada. E aí os tribunais superiores entendem que só pode pagar imposto de transmissão naquilo que está sendo efetivamente transmitido. O que está sendo transmitido? Apenas a fração ideal do terreno, porque a empreitada, a construção, você que está arcando. Então, existem discussões, também, né? Existem discussões jurídicas que a gente consegue afastar a cobrança do ITBI na parte da empreitada. Tá? Integralização de cotas de imóveis. Pessoas físicas que têm muitos imóveis, tem montado empresas familiares de administração de bens próprios, as famosas holding, né? As famosas holding. Existem holding familiar mesmo, que quando se cria a empresa, cria quem que vai administrar, como que vai ser dirigida as cotas, em caso de falecimento do cotista maior, o que vai acontecer e tal. Isso é bem trabalhoso, né? Eu vejo assim, quando são empresas muito grandes, já se faz assim a holding. Mas eu estou vendo que está muito na moda, entre os meus clientes, enfim, aqui na Zona Leste, as pessoas fazerem uma empresa simples. Coloca pai, mãe e os filhos de sócios, a administração é do pai e da mãe, uma cláusula que, na falta de um, ainda vai manter o outro como administrador da empresa, independente dos filhos, enfim, só para aquisição dos imóveis e administração dos bens próprios. Independente, quando falece um deles, tem que fazer o inventário das cotas sociais daquela pessoa que faleceu, e não dos imóveis. Então, muitas pessoas estão criando essa empresa, estão transferindo os imóveis da pessoa física para a pessoa jurídica criada. Como é uma transferência, nessa hora tem o ITBI. A prefeitura vem e faz o quê? Taxa pelo valor venal de referência, mesmo declarado inconstitucional. O que a gente tem feito? A gente entra com a ação e pede para afastar esse valor venal de referência e para que seja reconhecido a base de cálculo o valor que está no imposto de renda do sócio ou o valor do IPTU, o que for maior, assim como na compra e venda. Por que em relação ao que está no imposto de renda, doutor?
Porque existe um imposto chamado lucro imobiliário. Então, se você tem declarado no seu imposto de renda o imóvel que você, na época que você casou lá em 1900 e bolinha, que é 100 mil reais, e que hoje o mercado vale 1 milhão e a prefeitura fala que vale 1,5 milhão, se você transfere, tem muito advogado que não se atenta a isso. Na hora de fazer a escritura de doação ou de transferência de cotas, já que eu vou pagar o imposto por 1 milhão, vou falar que vale 1 milhão. Só que o DIMOB, a Receita Federal pode ver que você transferiu por 1 milhão, vai cruzar com o seu imposto de renda 100 mil, você vai ter que ser tributado em 15% da diferença dos 900 mil reais, pelo lucro. Então, quando o sócio vai colocar na pessoa física, tem que pôr por 135 mil. Mas vale 2 milhões. Você quer pagar 15%? O objetivo da criação da holding é economia tributária, né? Então, vamos passar por 135. E aí blinda, né, em relação à parte de ação jurídica, essas coisas? Teoricamente, sim. No Brasil existe uma instabilidade jurídica quanto a isso, mas principalmente depois da criação da EIRELI e agora na última alteração do Código de Processo Civil, para você conseguir atingir bens dos sócios, se a dívida é da sua empresa, para você conseguir atingir bens dos sócios, você precisa discutir isso paralelamente ao processo, intimar o sócio, dar direito de defesa, ver se houve fraude. Se houver fraude, se você tiver transferido e tiver devendo para outras pessoas, se você mistura as bolas, dívidas físicas com dívidas da sua empresa, a conta, tudo junto, pode ser anulado. Agora, se tiver tudo certinho, administração separada, tudo separado, é muito difícil hoje você conseguir atingir por uma dívida da empresa os sócios e vice-versa, que tem a despersonalização inversa também, né? E isso acontece bastante também. Muitas pessoas criam a holding, tem a vida financeira, cartão de crédito, tem tudo na holding e deve, com todo respeito, o nome de pessoa física está no pau do galinheiro, né? Com todo respeito. E aí você não consegue achar dívida, bens para penhorar. E aí muitas vezes é discutido isso. A justiça fala, peraí, o Wagner está se blindando através da empresa e está fazendo dívida através de em cima de dívida na pessoa física. Então tem toda essa discussão. Mas qual que é o objetivo principal, Wagner? Você tem meia dúzia de imóvel, que está alugado na pessoa física. Você está pagando 27,5% de imposto de renda. Quando você passa isso para a pessoa jurídica e a pessoa jurídica aluga, você reduz drasticamente esse valor. Dependendo se for simples nacional, existem clientes que pagam 9%, 10% de imposto de renda. Então só a economia que você vai ter no imposto de renda vale muito a pena fazer. Só um atento só. É muito importante que o Dr. Marcos está dizendo que vocês possam procurar um advogado, eu procurando ele, muito responsável nesse ponto de imóvel, porque eu já vi casos de uma pessoa comprar um imóvel e ela não tem um advogado, ela sair da imobiliária para se livrar da correção da corretagem. E eu já vi caso do juiz anular 5 escrituras retroativas porque o quinto dono lá atrás devia uma ação trabalhista e o cara foi vendendo de ano em ano. Chegou no quinto que comprou, que nem conhecia o cara daqui do primeiro, ele foi anulando. Anulou 5 escrituras. Eu já vi isso. Fantástico o seu comentário. Eu tenho um e-book que eu disponibilizo de graça na internet. 10 dicas para você economizar na compra do seu apartamento. Por quê? Porque existe muito casalzinho, né, que está naquele primeiro imóvel, sabe, na aquisição do primeiro imóvel, naquele sonho da casa própria, enfim, não só casal. Existem muitas pessoas que já são casadas há muito tempo e também sempre moraram de aluguel. Mas enfim, na aquisição do primeiro imóvel, você não sabe nada. Sim. Então muitas vezes a pessoa junta o dinheirinho da compra do imóvel, mas não sabe que tem despesa de escritura, despesa de imposto, despesa de registro, certidão, corretagem. Não, mas a corretagem, Wagner, quem paga é o vendedor. Mas a gente sabe que no Brasil isso é embutido no preço. Lógico. Acaba saindo da bolsa do comprador. Que é justo, doutor? Sim. É um trabalho, é justo. Lógico. Então, nesse e-book, sabe o que eu falo, Wagner? Que corretagem de corretor, né? A comissão, honorários de corretor de imóveis e honorários advocatícios não é despesa. É investimento. É investimento. Eu já vi muitas, eu advogo para algumas imobiliárias. Eu já vi muito corretor, não é nem a pessoa, hein?
Quando vê a certidão positiva que tem alguma ação, melar a venda. Sim. Então, o fato de ter uma ação judicial no nome da pessoa, isso não quer dizer que não pode fazer a venda. O advogado precisa analisar. Muitas vezes você deixa de fazer um bom negócio porque tem um apontamento. Sim. E ao contrário também. Eu já vi muitas pessoas falando, nossa, o nome do Wagner tá limpinho, mas a empresa dele lá, a empresa de fisioterapia dele, tem um monte de dívida, melo negócio. Mas peraí, quem tá vendendo é o Wagner ou a empresa? Se for imóvel rural, aí sim a gente tem que se preocupar. Agora não é imóvel urbano, a dívida da empresa tá lá, a empresa tem patrimônio para pagar, é a questão do advogado analisar, né? Mas enfim, só para a gente encerrar aqui, Wagner, para a gente começar a análise da sua documentação. As outras duas questões que podem ser analisadas. Imóveis rurais, mas aí não é a mesma tese exatamente, mas é a mesma fundamentação. Quando você compra um imóvel rural, falando aqui no estado de São Paulo, eu desconheço nos outros estados, tá? Quando você compra um imóvel rural, esse imóvel rural, o valor de mercado você pagou numa fazenda 1 milhão. O governo do estado, na hora de cobrar o ITCMD, ou a prefeitura, da onde está esse imóvel, na hora de cobrar o ITBI, eles usam o valor atribuído pelo IEA, não sei se você já ouviu falar, Instituto de Economia Agrícola da USP, que é um órgão do próprio estado, do estado de São Paulo, que fala que aquela fazenda que você pagou 1 milhão vale 2 milhões. E você vai lá e tem que pagar o imposto de transmissão sobre os dois. Então, não sei se você visualizou, é a mesma coisa que acontece aqui na capital, só que com nome diferente, e com mais valores. Com mais valores. Então a gente tem condições de afastar o valor do IEA, isso já é pacificado no Tribunal de Justiça de São Paulo, afasta o valor do IEA para que seja utilizado o valor que você efetivamente pagou de 1 milhão ou o valor do ITR. Imposto Territorial. Imposto Territorial. Então se for compra e venda, vai ser 1 milhão. Se for inventário, doação, né, partilha de bens, que é o ITCMD, é pelo valor do ITR. Infinitamente menor. O ITR é um tributo federal dos impostos rurais, que é como se fosse o IPTU do imóvel urbano, só que ele é muito defasado. Muito menor. Muito menor. E por fim, a própria doação, herança, né, de bens, quando existe um falecimento, quando existe a doação, não é o ITBI que é recolhido, é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Também é um imposto imobiliário, um tributo imobiliário de transferência de imóveis, só que o ITBI é para a prefeitura, o ITCMD é para o Estado. ITBI 3%, o ITCMD 4%. O Estado criou através de um decreto-lei, quando a prefeitura criou o valor venal de referência, em 2005, em 2009, se eu não me engano, eu não decoro muito leis, viu? Eu acho que eu sempre brinco e falo nos meus vídeos que eu preciso ter o conceito, não preciso decorar a lei, eu preciso entender o que acontece, o que acontece de errado e qual que é a solução que eu tenho que dar para você. O artigo de lei, até porque quando eu fiz a faculdade há 20 anos atrás, era outro Código Civil, era outro Código... tinha Código Comercial ainda, que não existe mais, tinha outro Código de Processo Civil, enfim, mudou tudo. Então, o que eu tenho decorado de artigo já não são mais os mesmos, mas, enfim, eu tenho que passar o conceito. Se eu não me engano, foi em 2009 que o Estado, tentando arrecadar mais também no ITCMD, falou, opa, criou um decreto-lei falando, olha, a base de cálculo na capital de São Paulo é o valor venal de referência que a prefeitura criou. Então vamos lá, foi declarado inconstitucional o valor venal de referência do decreto-lei municipal. Esse decreto-lei estadual ainda não foi declarado inconstitucional. Mas como ele remete para algo que já foi declarado inconstitucional, a Justiça tem afastado, tem dado liminar e tem aplicado a mesma tese também para o ITCMD. Tá? Então você tem aí nas suas aquisições, seja imóvel rural, seja imóvel urbano, seja ITBI, seja ITCMD, seja compra e venda, seja herança, a possibilidade da gente entrar com a liminar para você pagar menos, ou, se você já pagou, revisar o que você fez nos últimos 5 anos. Tá bom? Espero que tenha sido de grande proveito para você. Dá uma sapeada no canal do YouTube, dá uma sapeada no meu blog, dá uma sapeada, você que é corretor de imóveis, eu tenho uma página pessoal, marcosnovais.com.br, que você pode olhar todos os meus artigos onde eu falo sobre tudo isso. E se você tiver dúvida,
Deixa aí no comentário, manda uma mensagem pra gente. Eu ou alguém da minha equipe vai ter o maior prazer de te responder, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Wagner, obrigado, viu? Não percam. Obrigado, meu. Deus abençoe. Vamos analisar a documentação pessoal do Wagner agora. Tchau, tchau.